Bom, bom dia para todos. Bom dia. Com muita alegria, estamos de volta para realizarmos o estudo do Apocalipse à luz da doutrina espírita. Apocalipse, a revelação. João Evangelista. Último livro do livro A Bíblia. Nós vamos iniciar agradecendo a Jesus a oportunidade e também agradecendo a todos os nossos amigos, web amigos que nos acompanham através da transmissão da Rede Amigo Espírita, pela plataforma do YouTube, do Facebook, aos companheiros também da Rádio Brasil Espírita de Maceió, aos amigos da FEAC, que nos acompanham de várias partes do Brasil e do mundo. Um grande abraço para todos. Nós vamos retomar o estudo a partir do capítulo 6, de onde nós paramos, não é isso? Nós vamos fazer a leitura a partir do primeiro versículo. Primeiro versículo. A abertura dos primeiros 6 selos. Vamos lá. E havendo o cordeiro aberto um dos selos, olhei e ouvi um dos 4 animais, que dizia, como em voz de trovão: vem e vê. E olhei, e eis um cavalo branco, e o que estava sentado sobre ele tinha um arco, e foi-lhe dado uma coroa. E saiu vitorioso, e para vencer. E havendo aberto o segundo selo, ouvi o segundo animal dizendo: vem e vê. E saiu outro cavalo vermelho, e ao que estava sentado sobre ele foi dado que tirasse a paz da terra, e que se matassem uns aos outros. E foi-lhe dado uma grande espada. E havendo aberto o terceiro selo, ouvi dizer ao terceiro animal: vem ver. E olhei, e eis um cavalo preto, e o que estava sobre ele estava sentado, tinha uma balança na mão. E ouvi uma voz no meio dos 4 animais que dizia: uma medida de trigo por um dinheiro, e 3 medidas de cevada por um dinheiro. E não danifiques o azeite e o vinho. E havendo aberto o 4º selo, ouvi a voz do 4º animal que dizia: vem e vê. E no verso 8º, e olhei, e eis um cavalo amarelo, e o que estava sentado sobre ele tinha por nome Morte, e o inferno seguia. E foi-lhes dado poder para matar a 4ª parte da terra, com espada, e com fome, com peste, e com as feras da terra. Ponto. Nosso tema hoje: morte, inferno, vida e renascimento. Vamos começar o trabalho para a gente ver se a gente consegue chegar no título. Porque nós colocamos o tema como uma referência, como, vamos dizer assim, uma culminância a ser atingida. Nem sempre a gente consegue. Um companheiro outro dia me questionou assim: mas você pôs um tema, mas eu não senti que o assunto girou em torno do tema. Aí eu falei para ele: mas o objetivo não é girar em torno do tema. No nosso trabalho aqui, o tema é para que a gente alcance. E se a gente não alcançou, significa que nós, semana que vem, vamos trabalhar para continuar caminhando. Por isso é que o trabalho ele é sequenciado. E é importante que a gente realmente se comprometa com
esse patamar aí de disciplina, de assiduidade, para que a gente continue no trem que está em pleno transcurso na viagem. Vamos lá. O assunto hoje, ele é desafiador, porque nós não temos como entrar no versículo. Semana passada, nós trabalhamos o versículo 5. Estão lembrados? Então, para a gente entrar no versículo 6, nós não podemos entrar sem conectar com os estudos anteriores, porque senão fica sem o espírito de sequência e vai nos faltar fundamentos. Então nós trabalhamos na semana passada o cavalo preto. Então vamos só relembrar alguns aspectos. O cavalo branco, ele é o principal, por isso que ele é o primeiro. O cavaleiro hoje, os nossos estudos já nos apontam com clareza que o cavaleiro que está montado no cavalo branco é Jesus, o Cristo, a luz do mundo. Então, do cavalo branco parte, a luz se irradia para um plano operacional de trabalho. Nós fizemos uma conexão desse cavalo branco e do cavaleiro há uns 4 ou 5 estudos atrás, quando nós trouxemos uma citação que está no capítulo 19 do Apocalipse, que fala desse cavalo branco, não é? E nós trouxemos aqui a reflexão do cavalo associando com o nome de Kardec. Vocês estão lembrados? Hipólite. Então Jesus é o cavaleiro, Allan Kardec é o cavalo, como o instrumento para que a luz se propague. Depois nós e lembramos também que o cavalo branco nos remete ao leão da tribo de Judá. Estão lembrados? O leão, a força poderosa a ser acionada para que nós possamos vencer. Então é força. E a força é o amor, não é a força conforme concebemos na terra, que cheira muito mais atrito e violência. O amor não. O amor, na verdade, ilumina para que a força que nós operemos se faça produtiva e em bases superiores. Em seguida, nós trabalhamos o cavalo vermelho. O cavalo vermelho representa para nós a operação da luz que a gente recebe do cavalo branco. Associamos o vermelho como sangue que corre nas nossas veias, a representar a vida, a representar o trabalho, a representar o compromisso, a representar o sacrifício, a representar a renúncia. Então, Jesus suou sangue. Olha que beleza. O nosso suor ainda não é sangue. Nesse sentido, o nosso suor ainda é um suor que tem muito mais a ver com os nossos interesses pessoais. O suor do Cristo, ele define um trabalho que transcende aos parâmetros conhecidos, aos limites estabelecidos. Deu aí? Então, para o indivíduo suar sangue, não é? Num contexto biológico, é complexo, não é? Você, na qualidade de um estudante da medicina, de um representante da medicina, não é complexo, Luiz? Não é? Você quer falar para mim? Até para ajudar? A condição do indivíduo chegar chega a ser até uma anomalia, poderia assim dizer? Sim, qualquer situação de extravasamento de sangue é uma situação crítica, né? Na maioria das vezes, expressando situações graves de saúde, né? Então, por exemplo,
falamos em ocasiões anteriores aqui sobre a tuberculose, né? Você citou até umas reencarnações do Emmanuel. São situações críticas em que a pessoa pode eliminar sangue pela via respiratória, né? Você pode eliminar sangue pelo trato digestivo. Então, são realmente situações em que a vida do indivíduo está em risco, né? Se nada for feito para que haja uma melhora desse quadro, né? A gente lembra também nas criancinhas, quando muito pequenininha, quando elas choram muito, fazem muito esforço, as mães às vezes ficam assustadas porque aparecem pintinhas vermelhas no rosto, né? Como se fossem pintinhas de sangue, né? Saindo ali um pouco na pele pelo esforço, né? Mas realmente a exteriorização de sangue é um indicativo de gravidade, né? E aí você conclui já nessa mesma linha, por que você subentende que Jesus suou sangue? Eu gosto de pegar na curva. Eu acho que o sangue eu estou tentando, desde que você começou a falar, eu estou tentando lembrar uma leitura que o Emmanuel ele fala uma comparação desse sacrifício de Jesus com os nossos, né? Esse sangue que Jesus está exteriorizando é um sangue, eu acho que é um sangue do esforço dele, né? Expressa o esforço dele. É um sangue que nos ensina a chegarmos a esse ponto. Eu acho que nós não chegamos ainda a expressar esse sangue. Eu acho que, para a gente, o sangue significaria abrir mão de todo o interesse pessoal, abnegar de tudo aquilo que é nosso, nos doarmos por completo, inclusive chegarmos a esse ponto do sangue, que eu acho que é uma coisa mais íntima, uma coisa de maior valor que nós temos para doar, porque sangue é vida, sem ele a gente não vive, né? Porém, essa vida que nós temos aqui, ela é pequena em relação à vida do plano espiritual com a qual nós almejamos, né? Então, nós ainda estamos muito longe de apresentarmos esse tipo de sangramento. Nós ainda causamos sangramento nos outros e não na gente. E aí, dentro dessa linha aí, eu me recordei das campanhas de doação de sangue. Sim. Né? Doe sangue. Ajude os bancos de sangue. E quando a gente está doando sangue, não sei se vocês já viveram essa experiência, é uma sensação assim, a princípio um desconforto, mas é uma sensação muito agradável você perceber que você está podendo oferecer um fluido, você está podendo oferecer algo de positivo que pode dar vida. Então é um símbolo para a gente refletir. Porque o amor do Cristo é tão extraordinário que esse suor dele, nesse nível tão extremo, simboliza a capacidade que nós vamos adquirindo gradativamente, que ele já garantiu, ele é autoridade, mas ele nos propõe esse caminho de doação, porque é o grau máximo de entrega que vai dizer sobre o que é amor. Sobre o que é amor. Estou lembrando daquela nossa conversa, que a gente estava discutindo sobre a questão do perdão, né? É tão complexo o perdão. Mas o perdão, se a gente for ficar focado no perdão, até no Evangelho fala do perdão de palavras, né? Que o que vale é o perdão do sentimento. Mas a gente acaba ficando muito na periferia. O perdão é periférico. Porque, na verdade,
A proposta é do amor, que ela reflete perdão. Porque o amor é tão extraordinário que o indivíduo não se sente tocado, melindrado, doído, porque o outro fez. Não é? Então Jesus, quando diz assim, Pai, perdoa-os, porque eles não sabem o que fazem, o Calvário, a cruz, representa o ápice do amor expressado no perdão. Porque ele veio, deu a vida, amor, e o que ele recebeu em troca? Mas eu vejo o perdão muito mais daqui para lá, do que dele para nós. Vê se vocês vão pegar a meu raciocínio. O grau de amor dele é tão amplo que ele não precisa perdoar. Ele, inclusive, está pedindo, Pai, perdoa-os. Isso é simbólico. Por quê? Se Pai, perdoa-os, ele podia dizer assim, eu vos perdoo. Ele não falou isso. Ele faz uma prece no sentido de, olha, compreendi, é isso mesmo, mas, ô Pai, perdoa-os. Pegaram aí? Eu estou usando essas imagens, vou para lá, vem para cá. Isso é tudo figura de imagem para expressar o pensamento, para cada um pegar aí como puder. Então, o amor do Cristo é tão extraordinário que ele já pressupõe que haverá problemas, que haverá um sangue em outro nível. Porque um mata o outro, vai gerar sangue. Não vai? Aí é o sangue que você está falando que é promovido em função do interesse pessoal. Aí eu mato. São as milícias romanas. Nós falamos isso aqui. Estou lembrando aqui da capa, né? Da capa dos romanos, vermelha. Promovendo a dor do outro. Agora, do Cristo, está em outro patamar. Ele está promovendo a vida. Então, para mim continuar nessa introdução aqui, porque nós temos que voltar e relembrar o cavalo preto. E o cavalo preto que foi trabalhado aqui, até numa expressão do Honório, em dezembro do ano de 2000, 30/12. O pessoal tira férias, o Honório fazia reunião. 30 de dezembro. 30 de dezembro, o Honório diz assim, que o cavalo preto representa a soma de toda a estrutura interior já vivida. Então, peraí, desculpa, eu não fui conclusivo no vermelho. Então o vermelho ficou claro. O cavalo vermelho é a operação que o cavalo branco diz que tem que fazer. Então vem o coordenador para nós e fala assim, olha, nós precisamos de organizar a casa espírita. Aí o trabalhador fala, ouve o que o coordenador diz. Para o coordenador é trabalho. Ele está falando, gente tem que fazer, então ele está trabalhando, ele não está falando. O que está ouvindo, está assim, o que o coordenador falou é filosófico. É uma ideia do coordenador. Aí ele fala assim, ó, bom, mas a ideia é boa, porque eu estou aqui para servir. Você sabe que tem pessoas na casa, eu não posso perder a vibe não. Tem pessoas na casa espírita que ficam questionando o coordenador. Agora eu vou fazer uma meia-culpa aqui, hein? Meia-culpa não, vou me colocar como coordenador. Eu estou, né? O indivíduo está assim, olha lá, já vai mandar de novo. Já vai mandar. Tem pessoas que falam assim, olha lá, só sabe mandar. Esse é aquele que está se candidatando para ser o coordenador amanhã. E quando ele for coordenador amanhã, ele vai receber a mesma crítica. A mesma crítica. Eu não estou justificando aqui, estou querendo me blindar não, como um atual coordenador, porque amanhã eu não serei. Viu, Júlio? Sim. Você está dentro do assunto que a gente conversou no carro. Aí o indivíduo está assim, só sabe mandar. Mas o coordenador, ele chegou na condição de coordenador porque, supostamente, ele ouviu um coordenador que filosoficamente falou, o coordenador é o cavalo branco.
Ou cavaleiro, né? Cavaleiro. Irradia a informação. Ele está irradiando a informação, filosoficamente. Mas eu quero deixar muito claro isso. O coordenador, quando está irradiando, ele está trabalhando. Ele subiu, em tese, uma escada. Ele só é coordenador porque existe um currículo, mas não existe privilégio. Existe trabalho, existe experiência. Por isso que ele é coordenador, ponto. Agora, se ele é um bom coordenador, ele sabe que ele não pode se pautar no ad eterno. Então, ele trabalha em grupo e vai preparando outros. Foi exatamente o que nós falamos, né? Você tem que delegar. Agora, o que está recebendo? Opa, isso é filosofia. Então, eu tenho que ouvir, supostamente. Porque se ele é um bom trabalhador de Jesus, ele vem para servir, ele não vem para ser servido. Aí, quando ele sai para fazer, ele está colocando para fora o cavalo vermelho que ele vai montar. Colocando sangue para fora. Ele está pondo sangue para fora. Né? Bom, aí quando ele sai para trabalhar, aí agora vai virar um outro cavalo, vai surgir, o Apocalipse tira um outro selo e vai abrir perspectivas aqui para o cavalo negro. Ô Júlio, eu preciso que você fale que minha bateria acabou. Certo. O cavalo negro, então, dentro da linha que o Beto já trouxe aí, é o passado, são os arquivos do aprendizado, do que já está instaurado, que foi construído ao longo das múltiplas existências e já está automatizado, como um impulso natural, a índole, a tendência. E o cavalo branco, trazendo uma nova informação, trazendo uma nova diretriz, no caso de Jesus. Então, aquilo que nós vamos observar que, no plano do novo ensinamento, do novo patamar, esse passado meu precisa ser modificado. Esse passado é a base para a aquisição de novas coisas. Agora, se eu continuo, depois que eu recebi a informação do Evangelho, depois que eu recebi a informação do Espiritismo, como é que está a música? Que eu já vislumbrei Vou aumentar aqui só um pouquinho. Meu passado, já fiz a identificação. Você regula pra plena gente. Do que eu aumentei um pouquinho. Do que vigora na intimidade, que é o que nós aprendemos na questão 919, o Livro dos Espíritos, conhecer-se a si mesmo. Se eu permaneço nesse nível, então aí eu permaneço necessitado dos corretivos da lei. Então eu preciso partir para a operação, com a capacidade de operar, que é o cavalo vermelho, que é o corpo físico, que já é a estrutura formada para operar. Por isso que no nosso caso, no nosso caso de espíritas, principalmente, nós já entendemos o Evangelho como uma necessidade de dinâmica de ação. Para nós não satisfaz mais permanecermos no templo numa adoração improdutiva. É necessária a operação. Porque eu não posso permanecer mais no patamar do cavalo negro, que aí nós vamos ver aqui para mais à frente que eu vou estar sujeito a uma série de questões em decorrência de permanecer assentado plenamente no passado. É interessante, né? O seguinte, nós temos que relembrar que se os padrões são inerentes à nossa personalidade, na verdade, essa sombra, ela então representa as nossas dificuldades. Só que essas dificuldades, elas só vão se apresentar, só serão conhecidas quando a luz se faz. Isto é importante para a gente. Então, se não tem luz, é treva. Você não sabe. Então, o papel do Evangelho é iluminar. E essa iluminação se dá por amor, em expressões que tangem
o conhecimento das causas e dos efeitos. Eu li um filósofo essa semana, que a gente até estava falando dele. Ele tem um pensamento muito interessante. Ele diz assim, que nós vivemos num processo de uma grande unidade. Nós giramos em torno da unidade. Está no Livro dos Espíritos, inclusive. A unidade. Kardec fala na Gênesis, Paulo fala no Livro dos Espíritos. Essa unidade é a unidade divina. Essa unidade nós podemos também falar que é o amor, para sair dos aspectos filosóficos ou teológicos. Vamos falar poeticamente, é o amor. Disse Deus, haja luz. Então, quando o amor surge, ele cria um mecanismo que nos concede a liberdade para agir. Se não tiver amor, não há liberdade. Só que a liberdade, aí entra um processo chamado de dualidade. A dualidade da vida proporciona um mecanismo de forças contrárias, mas que se completam. Nós somos convidados para falar, mas somos naturalmente colocados na condição de receber o que falamos. É uma coisa dual, é um princípio dual. Não é? Justiça, amor, dia, noite, homem, mulher, são padrões, são forças nesse sentido, que se completam embora estejam em direções diferentes. Está correto, Júlio? Uhum. Não é isso aí? Então, dentro desse mecanismo de sair e voltar, nós criamos uma gravitação, forças gravitacionais. Todas elas em torno do amor. Para nós, atualmente, o amor ainda é incompreendido. O amor para nós ainda é paixão. E se ele é paixão, o rubro desse cavalo vermelho, à medida em que a luz vai nos mostrando que não é amor, que é paixão, essa paixão vai começar a mostrar uma sombra. Essa sombra se manifesta por justiça divina. Eu vou devagar porque é filosófico, mas a gente vai entender. O que é essa justiça divina? A vida vai se manifestando por amor, nos concede liberdade, a liberdade é utilizada para a gente, portanto, escolher e agir. Agiu, recolhe. A vida responde, não é isso? Tudo que se faz, se colhe. Então, quando nós estamos colhendo, nós estamos sendo convidados para entender o que esse versículo aqui vem dizer do cavalo vermelho, porque esse cavalo, do cavalo preto, porque o cavaleiro do cavalo preto estava sentado e tinha na mão uma balança. Vocês prestaram atenção na palavra balança? Quando estava lendo? Mas que balança que é essa? Está lá o cavaleiro segurando a balança. A balança, ela representa a justiça. A justiça. Então nós estamos trabalhando o senso de justiça. Nós estamos aprendendo a discernir entre o bem e o mal. Então tem algumas teorias que são respeitáveis, como respeitados são aqueles que as defendem, mas que não tem nada a ver com doutrina espírita. Então, por exemplo, a ideia da queda, a ideia da culpa, essas ideias teológicas que cheiram muito mais aquela situação que nos traz complicação, pagamento, dívida. E a doutrina espírita vem nos esclarecer que não é assim que funciona. Agora, o cavaleiro que carrega a balança da justiça, esse cavaleiro, na verdade, somos nós que estamos sendo convidados a aprender a equilibrar as coisas. Equilibrar as coisas. Equilibrar. Então, a dor, ela bate na nossa porta para a gente frear o cavalo. Aí, ó, deu até a imagem. A dor é para... o cavalo começa a desembestar, o que você tem que fazer? Você tem que pegar a rédea e conter o cavalo. E, aliás, é muito interessante, porque no Livro dos Espíritos... Questão 909. Na questão 909, cita lá aí para nós.
questão 909 Kardec perguntou sobre as paixões, né? E os espíritos informam que as paixões são como o corcel fogoso, que só tem utilidade quando domado. Porque se ele não é domado, ele não é útil. Ele traz confusão. Imagina o cavalo solto aí, doido, complicado. Ele vai sair atropelando pessoas, vai complicar. É a paixão nossa. Por isso, gente, tem pessoas que procuram os nossos estudos, aqui da FIAC, do Apocalipse, e algumas se decepcionam. Porque tá lá o tema, os 4 cavaleiros do Apocalipse. Aí eu vou lá descobrir quais são. É fulano, é Beltrano? Ou é o país tal? Ou é uma época X? E o Honório, que foi uma mente brilhante que refletiu o pensamento do alto, tutelado por Emmanuel, o Honório sempre batia nessa tecla. O nosso objetivo não é estudar o evangelho de fora. Porque o evangelho de fora, na verdade, você vai querer usar uma medida nessa balança. O que é medida? Você quer determinar. E não dá para determinar o que é o imponderável. O indivíduo vira para mim, será que meu marido vai melhorar? Eu falei assim, vai. Ele quando? Está determinando. Não é? Tem gente aí que falou que o mundo vai acabar em 2019, porque o mundo já acabou tantas vezes, né? Vai acabar em 2019. Vai ter guerra. Aí ano passado, assim, olha, será que vai ser a besta do Apocalipse vai ser aquele moço lá da Coreia? Ele já está beijando o outro lá agora. É isso que eu ia dizer, porque existe um dinamismo alternante. Antigamente considerava-se a China como o dragão vermelho. A China hoje é um país que está assumindo protagonismo positivo no mundo. Isso é determinar. Isso é uma coisa que o Honório batia muito. Então você não pode estar nessa linha. É a mesma coisa se eu querer determinar como é que o espírito foi criado. Aí tem um que fala assim, não, ele é energia. Aí o outro, não, o espírito foi criado espírito. Olha, nos falta condições para determinar. Então, para que querer determinar? Quando que vai acontecer? Isso não nos importa. Quem será? Muito menos. Eu serei feliz meu amigo, esquece isso. Vamos entrar para dentro para a gente ver o destino. Aí foi o que o filósofo colocou. Ele falou assim, não seremos felizes se nós não entendemos a nossa destinação. Olha que bonito. Qual que é a nossa destinação? Felicidade. Esse é o destino. Plenitude, perfeição. Bom, então se a minha destinação é luz, essa luz ela começa a mostrar a treva que está dentro, que está aqui ao meu redor. E a treva que está ao meu redor do cavalo preto é a treva que, na verdade, existe dentro de mim. Quer um exemplo, dona Eustáquia? Minha vizinha não presta. Por que ela não presta? Nossa, ela me dá trabalho demais. Não, então, pai, ela não presta para quê? Para atender o seu conforto? Não. Ela presta para te deixar desconfortada. E se ela está te deixando incomodada, significa que o problema não é dela, o problema é seu. Caso aberto, pois ela liga o som lá, quase que eu falei. Ela é um estilo de música. Ela liga aquele estilo de música, domingo, 8 horas da manhã, acorda até os espíritos do umbral. Olha, ela é sua vizinha. Olha o que é a doutrina espírita. Você vai ser perfeita. Se ela é sua vizinha, ela não é sua vizinha por acaso. Tem um motivo. Ela é desequilibrada? Coitada. Você tem orado por ela? Casal aberto, inclusive para ela mudar. Não ora para ela mudar. Ora para você mudar e ter mais paciência com ela. Entenderam? O que nós estamos trazendo aqui de cavalo branco? De cavalo vermelho? Porque o cavalo vermelho é que você vai fazer. Mas quando esse cavalo vermelho estiver operando, que estiver suando, trabalhando, etc.,
Aí vai surgir o cavalo preto, porque essa conjugação desses cavalos estão nos mostrando devagarzinho a sombra que tem dentro da gente. Nós tivemos no estudo aqui de quinta-feira uma participação que veio da Rádio Brasil Espírita, e hoje eu até me deti um pouco mais. Um companheiro perguntou assim: como fazer, acho que alguma coisa assim, para mim entender se eu sou ou não orgulhoso? Como que eu consigo... Como, alguma coisa assim. Alguma coisa assim mesmo. Aí eu respondi dentro do contexto da hora, e agora chega para nós essa questão novamente. Nós estamos aqui, na verdade, para descobrir como o grau de orgulho. Esse é o objetivo do estudo. Como descobrir? É a medida da balança. É a medida da balança. É isso aí. Tudo na vida é medida. Você tem que usar a medida. Você falou da medida semana passada, você quer lembrar? Você trouxe esse aspecto aí na última semana. Na última semana o que eu trouxe, eu vou ler, porque senão eu não lembro o que eu falei. O que eu trouxe foi o seguinte: primeiro assim, eu lembrei que o cavalo preto, ele tem muito a ver com o tema da semana passada, né, que foi egoísmo, né? Egoísmo e sombra, né? Porque se o cavalo branco, ele é aquele cavalo que sai vitorioso, ele reflete, né? O cavalo branco, ele absorve a luz, absorve o ensinamento e reflete tudo que absorveu, né? Diferente do cavalo preto, que está associado com o egoísmo, né? O cavalo preto podemos simbolizar como sendo nós, quando recebemos informações, esclarecimentos e não refletimos aquilo que aprendemos. Egoisticamente, retemos para nós, né? E quando a gente faz isso, há uma estagnação. E tudo no mundo que se estagna, ele destrói, ele se corrompe, ele vai, na verdade, vai gerar morte, né? Porque a água que nos ajuda a nossa vida é a água que flui, né? A água que estagna, que represa, ela gera morte, né? Gera fonte de doenças, não é mesmo? Aí eu lembrei que o cavalo preto, nós estamos associando esse terceiro selo com o terceiro animal, né? O terceiro animal, ele tem um rosto como de homem, né? Então, a gente lembra que o homem ele já tem, como foi dito aqui, ele já começa a usar o livre-arbítrio. Por quê? Porque ele tem a liberdade, né? Porque sem liberdade, você não tem livre-arbítrio. Você tem que ter a liberdade de poder agir, né? Eu sou livre para ir para a esquerda ou para a direita. Aí eu vou usar o meu livre-arbítrio completamente. Então, o cavalo preto, como sendo a humanidade, já dotada dessa razão, capaz de avaliar e pesar as coisas, né? Por meio do livre-arbítrio. Então, ele vai utilizar essa balança com o seu livre-arbítrio, fazendo as suas opções e vai efetuar a compra, né, que lhe é ofertada. Então, você tem ali a cevada e tem o trigo. Aí eu lembrei que a cevada, ela é um alimento do ser humano, mas também é alimento dos animais, né? Então, os animais que eu trago dentro de mim, eles também são alimentados. Porém, a farinha é diferente. A farinha, ela é o ingrediente necessário do pão, né? O pão é o alimento da vida, né? O pão foi o pão que Jesus repartiu na última ceia, né? Que, nesse caso, é um alimento espiritual e é um alimento que ele está mais adequado com o complemento do versículo, que é o azeite e o vinho, né? Então eu não vou danificar o azeite e o vinho. Chegou lá. Eu estava me organizando aqui para exatamente chegar no não danifiqueis, e você entrou aí sem saber. Ou seja, estamos na mesma sintonia. É isso aí. Agora, interessante que eu queria só trazer uma frase do Honório,
quando ele diz sobre essa questão da medida, o peso, ele diz assim, que uma medida de trigo por um dinheiro, 3 medidas de cevada por um dinheiro, define as oscilações da consciência de acordo com a necessidade nossa. Oscilação da consciência, de acordo com as nossas necessidades. Então nós oscilamos. Vamos para o céu, vamos para o inferno. Ora justiça, ora amor. Ora justiça divina, ora justiça dos homens. Não é? Então essa balança com o trigo, com o dinheiro, essas questões aqui do Apocalipse, está falando para nós dos recursos que nós utilizamos para fomentar uma consciência crística. Porque a nossa consciência ainda, ela é pautada em cima do nosso eu. Então só uma ideia, eu vou para o quadro. Nós temos as propostas de Deus, vamos pensar assim, e a proposta do eu. Isso é importante refletir. Com Deus, nós falamos em amor, em expansão. Luz, irradiante. Certo? A proposta do eu, ela é centralizada aonde? No nosso mundo, no nosso interesse. Certo? Então, Deus expande. E nós fechamos. Então, quando fechamos, a medida nossa será uma medida de acordo com o nosso interesse. Quando abrimos, a medida será conforme o interesse ou o bem-estar, não vou falar interesse, o bem-estar do semelhante. Volta na questão 900, qual que você estava separando aí? Aquela questão que eu citei era a 908, né, que fala do carro do Corcel, e aqui nós estamos com 895. Lê para nós, por favor. A questão 895 é aquela que trata... Kardec fez a seguinte pergunta: postos de lado os defeitos e os vícios acerca dos quais ninguém se pode equivocar, qual o sentido mais característico da imperfeição? Então aqui tem um enunciado interessante para nós, porque estamos falando do cavalo preto, então nós temos aqui uma afirmação, quando nós estamos lendo essa questão, posto de lado os defeitos e os vícios acerca dos quais ninguém se pode equivocar. Então o espírita não pode mais equivocar-se quanto ao dano que o vício causa, tanto em termos físicos quanto em termos espirituais. Então nós vamos falar de não danificar o azeite e o vinho. Então aqui nós temos um dano, porque esse é o componente do cavalo preto, que propõe aquela na busca do bem-estar, do prazer, na busca da supressão da dor, da dificuldade. Então, para a busca de anestesiar a consciência, eu busco o álcool, busco as drogas, os vícios, para anestesiar a consciência, que é um componente da nossa condição ancestral, da busca pelo menor esforço, do bem-estar pelo menor esforço. Isso é ancestral. Nossa, você usou o exemplo do leão. O leão, quando pega uma presa, ele come o máximo que ele pode. E depois ele vai dormir, vai repousar. O tempo... É isso? Fala isso. Estou lembrando uma coisa aqui. Os trabalhadores da última hora, né? Tem o que trabalha 1 hora, o que trabalha 11 horas. Todos recebem o mesmo pagamento, não é mesmo? Sim. Eu estou lembrando aqui que, embora seja uma medida de trigo, é um dinheiro. E 3 medidas de cevadas é um dinheiro.
Aí a gente está falando assim, bem e o mal, né? Então, aparentemente, o mesmo esforço que eu vou fazer para caminhar para o mal é um esforço que eu poderia fazer para caminhar para o bem. Ou seja, o gasto seria o mesmo. Porém, a conquista ela seria infinitamente diferente. Porque a força é a mesma, né? O instinto, a força é a mesma. Então tem uma questão aí importante. Quando você fala da força a ser usada, você está falando de essência. A essência não pode ser danificada. Isso. É o vinho e o azeite. Leia o versículo para mim aí. É o vinho e o azeite. Que é o versículo 5, no final dele. Sexto, o final. Sim, o sexto. E uma medida de trigo por um dinheiro, e 3 medidas de cevada por um dinheiro, e não danifiques o azeite e o vinho. Então, olha para você ver. Eu vou voltar aí que você tocou no trigo. Não estava nem no projeto nosso aqui. A ideia aqui é de trabalhar. Eu ia trabalhar a dualidade do azeite e do vinho. Que o azeite e o vinho aqui preponderam na sequência. Não danifiqueis o azeite e o vinho. Certo? Mas como você colocou o trigo, então o trigo aqui vai entrar na trindade, no número 3. Então, de dualidade virou trindade. O número 3 prepondera nesse versículo aí também. Achou ele aí? 3 medidas de cevada. 3 medidas de cevada. Então, na verdade, o trigo representa... nós vamos utilizar o trigo para fazer o pão. E como é 3 medidas, tem que ter uma dosagem. Aí nós vamos utilizar a balança, que já conquistada pela evolução, que é a capacidade de dosagem. Então, trigo, pão, certo? O pão, Jesus utiliza como o símbolo da doutrina. É corpo filosófico. É o corpo filosófico. Descobrir a doutrina do Cristo, estudar o Evangelho, propõe o que vem em seguida. Trabalhar com o vinho e o azeite. O trigo faz o pão. A uva, o vinho. E o azeite? Oliva. A oliva. E todos os 3, o componente básico de todos os 3 é o suor e o trabalho, é o esforço. Então vamos pensar aqui o seguinte. Moe o trigo, espreme a uva, espreme a oliva. O Honório disse assim: o azeite e o vinho significa querer eliminar o processo que nos complicou na retaguarda. Porque, como o Júlio lembrou, como que se faz o azeite? Como é que se faz o azeite? Hein, Júlio? Você tem que espremer o fruto para sair o óleo. E o símbolo aí do óleo que é o combustível da luz. Então você está... Então tá. Então falando de óleo... Luz. Isso. É o combustível da luz. Luz. O vinho. Como é que se processa o vinho? Mesmo sistema. Maceração, não é? Macera a uva. É um processo artesanal. Artesanal. Inclusive, para até falar do pão. Quem sabe fazer pão aqui tem noção que é um processo artesanal. Ele tem que sovar bem a massa. No caso da... Como é que... Vamos voltar para o vinho. Pega-se a uva, né? Prepara a uva e vai levar para o lagar. Lagar. O lagar é aquele espaço para ser macerado. Como que se fazia isso antigamente? Pisando. Tem um símbolo aí muito importante aí, né? Nós vamos ser piso. Nós vamos ser o piso
Tá. Para o próximo, para que o próximo edifique novas coisas. Então, o vinho, ele vai representar para nós aqui a sabedoria, mas o vinho também representa o testemunho. Testemunho. Isso tudo tem a ver com vinho. E no sentido negativo, pode dar vinagre também, né, Beto? Se ele azedar... O que foi que nós oferecemos para Jesus na cruz lá como uma esponja? Esponja com vinagre, não foi? Na boca de Jesus? É o vinho. Jesus ofereceu a luz e nós devolvemos o vinagre. Com outro processo de fermentação também, porém, atingir um outro objetivo. Então aqui nós estamos falando, tanto nos dois casos aqui, nós estamos falando, nos três casos, nós estamos falando da química a ser empregada no processo. Aí nós trazemos para o mundo íntimo. O que isso representa para nós? O amor, o óleo, luz. A sabedoria, que é conquistada através de um árduo esforço. E tudo isso aqui vai trazer para nós o pão da ceia. Para os antigos, o pão da proposição. Os judeus saindo do exílio, não é? Foram se alimentar do maná. Do maná. Lembra dessa história bíblica? E o que é o maná? Conta para eles. O maná é uma exudação da tamareira, se não me falha a memória. O Júlio hoje é o Google nosso. Não é? É uma exudação da tamareira. E tinha que ser colhido de manhã, porque depois os insetos levavam tudo embora. Então nós vamos verificar aqui alguns aspectos interessantes. Então, nós podemos falar aqui de renúncia do Cristo, na questão do vinho. Não podemos? Renúncia. O sangue. Agora, essa renúncia, ela foi iluminada por esse azeite, por essa luz. Porque não adianta você renunciar sem iluminação. Resmungando. Nossa, Casalberto falou para mim ir a FEAC hoje de manhã. A cama está tão gostosa. Estou conversando com a pessoa que está aqui. Vem debaixo do sacrifício. Vem debaixo do sacrifício. Vocês vieram. Vem debaixo do sacrifício ainda. Hein? Mas vem, pelo menos está vindo. Só que aí a gente vai percebendo o seguinte, que quando a gente ilumina, portanto, esse processo de renúncia, nós estaremos colocando uma dose de vibração diferenciada. O Honório usou um símbolo nesse estudo que eu achei muito interessante. É quando, por exemplo, você está diante de um cão, seu cãozinho lá domesticado. Ele está lá deitado quietinho. Aí de repente tem qualquer movimento, ele olha para você. Aí dependendo da carga astral, carga astralina que você empreender naquele momento, se ela for estimulante, daqui a pouco ele está balançando o rabinho, não está? Você pode não necessariamente até se movimentar fisicamente. Você pensou, gerou, irradiou, ele capta. Aí ele responde com um rabinho lá todo feliz. Ele está captando a sua onda mental. Porque você tem domínio sobre ele. Ele é um ser inferior na evolução. Não é? Embora a madame queira colocar ele acima do posto do marido, né? Até tira o marido da cama e põe ele. Isso acontece mesmo. Aliás, é o que mais tem acontecido ultimamente. Uai, mas eu não sei me relacionar, eu me relaciono com um cão, porque ele vai me responder de acordo com os meus interesses. Ô, gente, aliás, isso está no Evangelho segundo o Espiritismo, lá na mensagem de Lázaro. Há pessoas que o coração a transbordar de amor preferem amar objetos, plantas, animais e coisas. Isso é do Evangelho segundo o Espiritismo. Espécie de misantropos que odeiam a humanidade. Então, é muito interessante que a gente observe esse assunto, porque a nossa conversa aqui é sobre a nossa capacidade de fazer luz.
E essa capacidade, eu vou repetir, eu vou colocar sempre aqui, eu vou colocar sempre o trigo aqui como resultado, tá? Porque nós vamos buscar o alimento físico para dar conta de fazer o que nós temos que fazer como fonte de energia. Numa abordagem evangélica, é diferente, embora possa ter o mesmo sentido. Nós não viemos aqui para alimentar. Não. Porque a alimentação vai se dar quando tu for lá para tua casa. Mas aqui eu estou me alimentando de saber, até liguei o computador, estou assistindo a palestra. Está alimentando, com todo respeito, coisíssima nenhuma. Você está recebendo, como nós aqui que estamos com a Bíblia na mão, com o nosso representante da comunidade social aqui nos dando informação, com a Denise, agraciando todo mundo com um sorriso, etc, etc. Isso aqui é apenas um convite para que a gente mergulhe dentro de um universo desconhecido chamado realidade espiritual. Certo? Agora, você não vai mergulhar na realidade espiritual filosoficamente. Lendo livro, estudando aqui, debatendo. Não! Nós mergulhamos no Evangelho, porque o Evangelho é boa nova. O Evangelho está dizendo assim, entra para dentro de você, porque o reino dos céus está aqui dentro. Aí nós estamos, e vamos fazendo isso, montado no cavalo vermelho, inspirado pelo cavalo branco, sabendo que vamos encontrar o cavalo preto no caminho. O cavalo preto, por exemplo, eu estava falando do coordenador. O cavalo preto costuma ser a manifestação daquele que o coordenador está dando uma mensagem, e ele diz assim, não faço. Então, a quem falou que não faz é da treva? Não. Quando ele fala não faz, ele está irradiando uma mensagem para o coordenador. Por quê? O coordenador pode ter naquela manifestação uma oportunidade de continuar clareando o caminho daquele coordenado. Como o coordenador, se melindrar, se resistir, se criar qualquer problema íntimo, na verdade, esse não, ou essa indiferença, ou essa rebeldia, está mostrando para o coordenador o cavalo preto que está dentro dele, que precisa de ser domado, cuidado. Pegou lá, gente? Roberto, acabou que nós não terminamos a questão de C95, hein? Você quer terminar? Peraí, só um pouquinho. Senão eu perco a vibe. Então, a nossa capacidade de fazer luz... Roberto, você falou em fazer luz, eu tenho que trazer, olha o texto do Mecanismo da Mediunidade. Vai lá. Que André Luiz nos dá aqui a receita para fazer luz. Vai. Mecanismo da Mediunidade. Então aqui ele vai dizer, resumindo o que ele está dizendo aqui, os estados de atenção ou tensão pacífica em virtude de reflexão ou oração natural, que nos coloca na condição de aquisição de experiência, começa a produzir luz interior. Então, só quando nós estamos refletindo, pensando, em termos das propostas que o cavalo branco nos traz, e no processo de oração, tanto verbalizada quanto natural, que tem um conceito de Emmanuel, oração natural, que é quando nós estamos envolvidos nas atividades do bem, do amor ao próximo, nós estamos em oração natural. Então aí que nós começamos a produzir luz, porque preocupados só com os interesses pessoais de alimentação, interesse pessoal, eu não produzo luz nenhuma, só mantenho o calor. Um companheiro mandou uma crítica da vida. Mandou uma crítica sobre um ponto de um trabalho. Aí quando recebemos a crítica, nós fomos analisar a crítica. E analisando a crítica, nós verificamos que o indivíduo não tinha razão na crítica, por questões mais abrangentes. Como é que nós respondemos à crítica? Fazendo luz.
Convidamos o companheiro para conversar. Companheiro, mas tem esse outro aspecto. Aí ele disse, é verdade, tem razão. Fez luz. Agora o indivíduo manda a crítica. Aí você não para ouvi-la. Se você não para ouvir, você está fazendo treva. Você está brigando, você está criando resistência. E essa resistência é o que o Luiz falou lá no início. Ela não autoriza a perpetuação de qualquer tarefa, de qualquer trabalho. Então não dá para ter incongruência, não dá para ter contradição. A contradição, ela mata qualquer processo, inclusive da sua argumentação. Pegaram lá o que eu estou dizendo? Então nós somos reconhecidos pela nossa capacidade de fazer luz. Nós somos convidados a ter tarefas. Essas tarefas repetidas viram rotina. Uhum. Você tem a rotina, você sai de casa todo dia, aquele horário, parará. Você sabe aonde que nós evoluímos? Nós não evoluímos na rotina. A rotina é para nós fixação de compromissos que nos disciplinam, são importantes para a gente. Né? Porque se deixar, a gente se perde. Você sai do rumo. Agora você faz luz na rotina quando você usa esse processo de iluminação, dessa maceração, para se fazer o óleo. Como? Que bom, Senhor, que eu estou na rotina. Não é? Você está lá no trânsito, o trânsito é todo complicado. É a sua rotina. Você pode fazer luz, ou você pode continuar num processo de um total enceguecimento diante da luz da oportunidade. Aí, agora deu. Agora encaixou o pensamento. Se você reclamar, ou ser indiferente, não tem luz nenhuma ainda. Você não está vendo luz. A luz está na sua porta e você não está vendo. Todo fenômeno de rebeldia, de revolução, ele apresenta doses de insatisfação. Agora, a insatisfação, ela precisa de ser administrada, porque uma insatisfação pessoal, ela pode contaminar um outro que não está num processo ainda macerado suficientemente para compreender aquilo. Então tem determinados assuntos que você não discute. Ou melhor, você não divide, não é discute. Você não divide. Eu estou aqui na Casa Espírita com a Cláudia. Aí nós estamos conversando sobre questões que envolvem a nossa tarefa. Aí daqui a pouco acaba a conversa e eu começo a falar da tarefa do outro. Eu posso estar contaminando ela. Eu posso estar vendo o comportamento do outro que possa não estar ajustado. Mas a partir do momento que eu coloquei esse ingrediente, eu estou colocando isso no momento inoportuno e criando uma situação adversa. Eu estou fazendo treva. Por isso que nós temos que tomar cuidado com o que nós veiculamos. Então, se você está no trânsito, vou voltar para a rotina, você está lá dirigindo, o trânsito engavetou. Não posso ir. O povo da reunião mediúnica, eles mandam mensagem. Eu não vou conseguir chegar. Tem hora que eu vejo que é uma comunicação. E tem hora que, dependendo da frase, eu vejo que o povo está assim. Está surtado porque não vem a reunião. Ô meu amigo, se você até conseguisse chegar na reunião surtado desse jeito, era preferível você ficar em casa. Porque ele chega tão indignado, tão desbaforido. A médica que chegou outro dia aqui, ela chegou tão complexa, não precisou nem dar falar, porque eu conheço. Ela chegou tão desequilibrada. Primeira coisa que ela fez, eu vou pegar o caderno para pôr o nome. Eu falei assim, você vai pôr o caderno? Não, para. Mas por quê? Para que você está pegando esse caderno? Não, para pôr o nome, para me orar, para os espíritos orar. Eu falei, esquece caderno, esquece caneta, faz uma prece para você, porque primeiro que não precisa do caderno, você pode fazer isso mentalmente. Caderno é para quem precisa. Segundo, você precisa de se harmonizar. Você está vinculando com outro problema e, na verdade, você continua perdida em torno dos seus interesses confusos. Qual que é o seu foco? Estabeleça e faça luz nele. E entendamos que tudo isso deve funcionar de uma forma mais simples possível. É isso que eu queria chegar. Simplicidade.
Porque a treva por si só ela é justa. A treva é justa. A treva é a justiça em ação. A treva é a justiça em ação. Porque para Deus o mal não existe. Vocês já leram os livros do André Luiz? Vocês conhecem o livro... Vamos pegar Libertação? Conhece a história do Gregório? Nas regiões espirituais inferiores, aquelas legiões dos chamados dragões. Já viram falar? Regiões infernais mesmo. Complexo. Tem cadeia, tem tortura. Aliás, Jesus desceu lá nas cadeias, né? Foi pregar os espíritos em cadeias. Estas regiões Prisões. são coordenadas por espíritos mentirosos. Eles inventam histórias para torturar alguém, por exemplo? Não. São espíritos que nós respeitamos profundamente, porque eles estão apoiados na justiça deles. Os espíritos superiores, vou contar isso para vocês, por isso é que é necessário estudar. A gente passa pelos livros do André Luiz achando que é historinha de ficção científica, e não percebe ali um desdobramento nos estudos que nós fazemos aqui de evangelho. Por isso que, inclusive, até algumas coisas que o André Luiz trouxe, é contestado até hoje, pelos ortodoxos que não conseguem tirar o espírito da letra. Mas vamos voltar. O André Luiz sempre é orientado pelos espíritos superiores a ter respeito. E tem determinadas regiões do mundo inferior que o André Luiz não pode entrar. Só entram espíritos altamente capacitados. Capacitados em quê? Já parou para pensar nisso? Espíritos que já estão numa dimensão, numa posição espiritual tão elevada que a capacidade de amor deles escapa o nosso entendimento, a nossa razão. Porque o amor deles despersonaliza. Então eles conseguem entrar nessas regiões muitas vezes sem até ser percebidos. E eles vão lá respeitando o ambiente. Eles descem nessas regiões amando estes indivíduos. Tanto que, vou trazer uma pimenta aqui para ser combatida depois, ou estudada por outros. A Matilde, é Matilde que é... Matilde, do Gregório. Do Gregório? É. A informação que nós obtivemos de Arnaldo Rocha é que a Matilde, na verdade, era a alma mais vinculada ao espírito de Gregório. Eu não vou usar o termo alma gêmea porque o povo entende tudo errado, como se fosse metade. E que, na verdade, é a alma gêmea, embora ali no livro foi configurado como uma mãe. Isso é para o povo pensar. Mas a mãe representa muito bem, não foi à toa que ela foi escolhida na condição de mãe, porque o amor de mãe, se a gente for colocar como o amor de um coração querido, a gente confunde amor com paixão, pessoaliza. Ah, então foi mulher, foi homem. Não é isso. Então são espíritos que têm uma capacidade de amor tal que eles penetram de uma forma sutil nessas regiões. Então nós queremos dizer o seguinte, que a treva, ela é respeitada pelas hostes superiores. Quando Jesus desce, pós a desencarnação dele, para as regiões inferiores, conforme a descrição até do apóstolo Pedro, ele desce para pregar para os espíritos que estavam em prisão. Nós já lemos esse texto aqui. Jesus desce por amor. Inclusive pessoaliza a história, no sentido de que ele foi ajudar Judas. Isso é poético, viu, gente? Isso é um fato histórico que simboliza que Jesus, se nós formos de verdade, olha o que eu vou dizer, hein? Se a gente for analisar profundamente, com calma, sem preconceito, os espíritos superiores, na verdade, eles operam nas furnas. Tem gente procurando Jesus em esferas resplandecentes, cheio de anjo. O amor
se justifica de forma sutil para mostrar a treva. Porque só tem treva quando o amor faz luz. Senão não tem treva. Então o espírito que está lá no mundo inferior, por exemplo, extremamente incomodado com o que a gente está tentando fazer aqui, e agora vai uma necessidade de fazer esse comentário, porque nós somos atacados. Nós somos perseguidos. Abrir essa reunião aqui, não pensem em vocês que é simples, não. Então, tem muitos espíritos que não querem. Imagine a repercussão da luz que está sendo feita aqui. Quantas pessoas estão sendo orientadas, não pela nossa competência, mas pela luz que vem do alto, que usa esse microfone, esse computador, essa mesa, essa menina aqui, o câmera, e isso está propagando. Vocês acham que isso se limita apenas a essa situação aqui, midiática, para alguns que estão em casa? O efeito, a responsabilidade, a profundidade disso é um assunto gravíssimo. Gravíssimo. E por ser de importância, que não é a nossa vaidade que está aqui explorando isso, é a lógica. É lógico que se temos pessoas beneficiadas, existem aqueles que não estão satisfeitos por elas estarem sendo beneficiadas, porque eles estão cobrando algo. Nós vivemos no intercâmbio permanente com os espíritos, espíritos felizes ou infelizes com o que nós estamos fazendo, é fato. Por que nós passamos por processos obsessivos? Por quê? Porque somos vítimas? Não. Vitimização, tudo isso aí passa muito pela vaidade ou pelo orgulho. Não há vítimas, na verdade. Nós somos aprendizes. Como não há algozes, somos aprendizes. Agora, o mecanismo todo aqui é da proposição da luz. E esses espíritos que estão nessas situações mais complexas, cobrando, eles se sentem no direito de cobrar. Ninguém cobra. Ninguém cobra uma dívida se não existe dívida. No nosso dia a dia, as pessoas estão nos cobrando, quando fala assim, mas no dia a dia, né? Perseguindo, tudo que você faz não tem valor, não acontece isso por aí? Isso é um tipo de perseguição silenciosa. É ou não é? Uhum. Existem as perseguições no mundo espiritual. O indivíduo tem pesadelos. Ele se depara com as realidades espirituais quando ele dorme. Porque aqui tem a luz solar que muitas vezes até impede alguns tipos de influência. Sabiam disso? Por que eles falam que à noite aí todos os gatos são pardos? A luz solar protege mais do que se imagina. À noite a sensibilidade se aguça. Costumamos ser outras pessoas à noite. Vem para fora o cavalo preto. Agora, por que o cavalo preto vem para fora? Por que a gente mostra as garras? Porque é permitido. Porque quando tu mostra as garras, naturalmente outras garras virão combater. E quando há o combate, há o aprendizado por consequência. Por isso que a lógica diz assim, que a treva se resolve com a treva. Não entra na treva, não. Lembra que a gente conversou isso ontem no carro? Tem muita gente aí combatendo a treva. Aí o companheiro me procurou e falou que a treva reagiu. Eu disse assim, mas tu procurou? Imagina se a gente começar a fazer uma campanha difamatória. Olha o que o Pedro está dizendo aqui no 17, ó. Porque melhor é que... Pedro 3,17, porque é melhor que padeçais fazendo bem, se a vontade de Deus assim o quer, do que fazendo mal. É melhor padeçais fazendo bem, repete. Se a vontade de Deus assim o quer, do que fazendo mal. Como é que a gente vai saber qual que é a vontade de Deus, hein, Denise? Como é que a gente sabe a vontade de Deus?
Como, gente? Deus não exerce ação direta na matéria? Isso parece uma charada, como dizia o Honório. Como é que a gente sabe qual que é a vontade de Deus? A vontade de Deus é sempre o amor, a opção pelo amor. E como é que você tem certeza disso? Como é que você escuta isso? Como é que isso se manifesta? Como é que acontece isso? É o A profeta. manifestação do amor que a Cláudia está falando, aí eu fiz outra pergunta, eu pensei assim, mas o amor praticado aqui por nós, ele ainda é confuso? Como é que a gente consegue? Aí você tem o verdadeiro e o falso profeta. O verdadeiro e o falso profeta. Você tem que saber identificar um do outro. Se tiver aí entra naquele mesmo. Aí nós voltamos à identificação do cavalo preto, o diagnóstico. O cavalo trevoso, balança. ele é contraditório. Isso é uma coisa que eu aprendi com o Emmanuel. O Emmanuel é muito claro nisso. Nós temos um personagem da humanidade, um famoso da humanidade, que odiava a humanidade e amava os animais. Não vou citar o nome dele aqui, não. Então, tá. Mas aí Amava. ficou vago. Quem? O Hitler. Odiava a humanidade, uma parcela da humanidade, e amava os animais. Tá. Então Você veja bem que eu entendi o que você falou. Identificar o verdadeiro do falso profeta. Porque todos os dois têm amor. Tem amor. Então o que o Júlio falou? Tá, agora eu entendi. Eu entendi. Inclusive, isso é uma coisa que a gente aprendeu com a Honório, a não citar nomes. Porque você não sabe a condição do espírito. Você que me obrigou a citar o nome. Eu sei. Eu não citei o nome, não. Está registrado aí no vídeo. Aí. A gente não sabe a condição do espírito. Não, mas Não foi? Posso continuar? Eu pedi para ele citar, porque eu sei porque que ele falou. Porque ele está falando que tudo é amor. O amor está em tudo. Então, quando o Lázaro diz lá que há pessoas que têm com o coração transbordando de amor, amam coisas, objetos, animais e plantas, por quê? É porque o amor está presente sempre. Se eu não canalizar, eu vou amar qualquer coisa. Então vamos esclarecer, porque esse ponto é importante. Observemos a misericórdia de Jesus. Eu vou ser obrigado. Porque citamos o nome. Tem gente que fica escrevendo por aí, querendo determinar o indeterminado. Pega a informação espírita e joga ela no lixo. E tem muita gente fazendo isso. Não, porque o Hitler deve estar nas regiões. Ele deve estar no planeta. Porque o Chico Xavier falou... Olha, vocês têm que aprender a filtrar o que vocês veem por aí. Porque tem muito fake espiritistas por aí. Fake está em todo lado. O Chico Xavier foi um médium dos que nós conhecemos, o mais evangelizado. É difícil você encontrar uma contradição do Chico. Eu até hoje não vi. Porque ele respeitava todas as pessoas da mesma maneira, encarnado e desencarnado. Então o Chico nunca teceu qualquer desconsideração a quem quer que seja. Então ele jamais falaria que fulano ou beltrano está ardendo nas regiões ou exilado em tal lugar. Isto é antidoutrinário. Você pode fazer uma inferência, mas não colocar na boca do Chico. Nós temos espíritos que trabalham no movimento espírita, que são passistas, que são espíritos que estão cuidando de muita gente, que fizeram parte da SS, da Gestapo. Eu estou dizendo isso para vocês porque nós lidamos com isso. Isso é fato no movimento espírita. Isso é fato. Nós temos aí falanges. Então é muito legal você falar assim, a Sheila, que foi alemã, trabalha no movimento espírita, ela desencarnou no bombardeio do segundo racho lá, e ela desencarnou, continuou dando passe. A Sheila maravilhosa, espírito bondoso. Mas por que a Sheila está trabalhando no movimento espírita? Aí eles fazem uma linha de reencarnação da Sheila como só o espírito santificado na igreja. Pode até ter sido. Mas por que a Sheila está trabalhando no movimento espírita? Ela como alemã.
ela compromissada com o povo alemão? Por que ela aqui arrasta o alemão, como o Fritz, como o Joseph Kleber, como o Göring, como tantos? Porque aqui tem muito alemão. É básico. É básico. Então o que eu quero dizer com isso? Esses espíritos somos famílias, somos grupos, que estamos uns ajudando os outros para a gente compreender a importância do cavalo branco. E através do cavalo vermelho é que a gente vai descobrindo então esse cavalo preto que é a base para as mudanças. Então uma coisa que o Honório sempre abordou, e eu aprendi isso com ele, isso aí eu sou muito agradecido. O Honório, todas as vezes que, por ter sido alemão, a mãe do Honório, ela é alemã. A avó da minha esposa também O era irmão alemã. do Honório Abreu, o Oswaldo Abreu, tinha o apelido de Alemão. Em vidas pregressas, esse agrupamento viveu com o sangue de Habsburgos, diga-se de passagem, o próprio Arnaldo, o próprio Chico, Habsburgos. Os Habsburgos, quando foram para a Europa, se transformaram no pilar para o grande império romano-hispânico. Carlos V, Felipe II, todos eles eram descendentes de Habsburgo, por causa do casamento da Joana e do Felipe Hermoso. Joana, filha do casal católico, dos reis católicos. Joana é Chico Xavier. Habsburgo. Ela botou, ela é espanhola, os filhos dela, Habsburgo. Ela casou com o Habsburgo. Por que a Sheila acompanhou Chico a vida inteira? Espalhando éter, perfume, cuidando. Famílias. E quantos líderes que em tese são tratados como cavaleiros negros, da pior estirpe, são espíritos que estão sendo abraçados pelo Cordeiro, pelo cavalo branco, que prometeu que nenhuma das ovelhas se perderia. Nenhuma. Está no Evangelho. Então, se o símbolo da treva para a humanidade é Adolf Hitler, eu não tenho dúvida que a maior missão de Jesus, em tese, na minha alocução lógica aqui de probabilidade, a maior missão de Jesus é de cuidar de Hitler, ou não? Ele não veio para os doentes? Agora, é importante a gente entender isso. O propósito do nazismo, que depois se transforma num processo complexo político de poder, mas quando aquele grupo se reuniu para combater o sistema, que eles eram revolucionários, eles não estavam de acordo com o sistema dominante na Alemanha, que, diga-se de passagem, se você for lá na Alemanha estudar a história, conviver com eles, você vai observar que os judeus que dominavam o poder na época, monetariamente, eles tripudiavam em cima dos alemães. Então tudo que foi feito, na verdade, foi uma retaliação ao que tinha acontecido anteriormente. Os alemães não tinham o que comer, e os banquetes dos judeus eram extremamente irreverentes e humilhantes para os alemães. Então, toda a história tem vários lados. Estes que se reuniram por afinidades, espíritos que se conhecem e que se desviaram de uma forma drástica, mas o que eles sonhavam era de purificar a humanidade, a raça alemã. E eles estavam, de uma certa forma ou de outra, como espiritualistas desviados, captando o que nós estudamos aqui. Porque quando nós estamos falando de purificação espiritual, nós estamos discutindo a purificação da raça humana, mas com base no Evangelho. E não com base na justiça exacerbada. A cruz suástica, ela representa a roda da evolução lá dos antigos. Não foram eles que desenharam aquela cruz, não.
Eles se apoiaram em princípios de evolução e de espiritualismo da antiguidade. Eles faziam reuniões mediúnicas, vocês sabiam disso? Eles se comunicavam com os espíritos. E certa feita, um espírito disse para um dos integrantes que era apenas mais um. Ele não era quem ele se tornou. Ele falou para aquele austríaco, né? Filho de judeus, né? Descendente de judeu. Você foi escolhido para se transformar no chicote da humanidade. E quando Hitler visitou um museu na Áustria e viu a espada dos Habsburgos, ele fechou um circuito espiritual com forças complicadíssimas dessas regiões, desses dragões, e ali ele cristalizou o ideal. E foi dali que ele foi, inclusive, preparado, porque ele era um dos mais frágeis. Ele não era o cabeça. Ele foi preparado pelas mentes para que ele se tornasse o que ele foi. Os discursos todos foram preparados, treinados. Ele recebeu um treinamento iniciático que a gente desconhece. E ele passou uma vida inteira sob o poder de drogas. Drogas que eram manipuladas, distribuídas para os milhões de alemães. São histórias que a humanidade vai descobrindo devagarzinho. A gente vê só a ponta do iceberg. Por isso nós devemos, para concluir, respeitar as trevas. Porque mesmo nos guetos, mesmo nos presídios, nas regiões mais complicadas, lá tem regras. Lá tem código, lá tem pactos. São pactos diabólicos, demoníacos, que na verdade simboliza a oposição à luz. Porque Satanás, Lúcifer, é aquele que possui luz, mas não tem a em si mesmo. Ele apenas é portador da luz. Eu tive que entrar nessa linha, porque ela é esclarecedora e ela nos sensibiliza quanto à nossa missão com Jesus, de sermos misericordiosos e respeitar todas as pessoas, em todos os lugares, em qualquer circunstância, porque todos nós somos a mesma família, somos do mesmo rebanho, com a destinação de fazer a luz, de ter sabedoria e de se alimentar, distribuindo alimentos. Essa ceia. Meus amigos, nós vamos definir agora, para não tergiversar, para não desviar. Semana que vem, nós vamos entrar direto no versículo 7, e havendo aberto o quarto selo, ouvi a voz do quarto animal que dizia: vem e vê. E olhei, e eis um cavalo amarelo. Estamos caminhando devagarzinho, mas estamos. Então fica aí para a semana que vem, o cavalo amarelo, porque ele vai desbravar para nós aí muitas coisas interessantes no que remonta a vencermos a fome, a peste, a morte, a tudo isso que vem por consequência. O nosso tema de hoje, morte e vida e renascimento. Eu queria fazer uma pergunta para a gente encerrar. Será que nós chegamos perto do tema? Não, o tema foi tratado, já. O tema foi tratado, sim. Falamos do componente psíquico, componente automático, Pois passado. Então, que bom. Não tenham dúvida de que, fazendo uma meia-culpa aqui, não é simples não, viu, gente? Tratar desses assuntos do Apocalipse é desafiador para nós. E é por isso que nós temos enfrentado desafios, não são simples. A nossa casa, por si só,
nos dá sustentação para continuarmos. E, ao mesmo tempo, a luz tem se manifestado de uma forma que nos sensibiliza, o que define o nosso não merecimento, mas, ao mesmo tempo, a misericórdia que tem utilizado desse ambiente, desses recursos, para que nós possamos nos aproximar dos amigos que estão distantes, que se interessam pelo nosso trabalho, mas o que é de mais valia, a mensagem do Cristo, de Jesus, ser dividida para mais corações. Porque nós precisamos de realmente mudar a nós mesmos e, por consequência, dividir o pão, a luz e a sabedoria do Cristo para todos aqueles que estão caminhando conosco, nossos familiares, amigos. E vamos nessa prece final, que nós vamos pedir que o Luiz faça, por favor, Luiz, que a gente possa também mentalizar a estes bolsões de trevas, a estes corações que muitos ainda fomentam o ódio, matam esperança e criam tantas dificuldades para tantas pessoas. Luiz, por favor. Muito obrigado a todos. Até o próximo sábado, se Deus quiser. Até o próximo